A Austrália apresenta uma população que figura entre as mais ricas do planeta, com um PIB per capita de 65 mil dólares, mesmo com 18% do seu território composto por um deserto e sua geografia isolada em relação a outros países. A Austrália configura-se como o sexto maior país do mundo em escala territorial. No entanto, apesar de possuir um território de proporções continentais, a Austrália conta com apenas 26 milhões de habitantes, e cerca de 66% dessa população reside em apenas 5 cidades, enquanto o restante do interior permanece praticamente desabitado. Além disso, devido às alterações climáticas, o país é frequentemente citado como um dos mais vulneráveis entre os países desenvolvidos, devido à alta incidência de seca e às temperaturas elevadas. Neste vídeo, vamos explorar por que 96,6% da Austrália está praticamente desabitada e quais são as características geográficas e econômicas que determinam isso. Eu sou Gustavo Mieczykoneski, seja bem-vindo ao Econotalks. Para entender a questão demográfica e geográfica da Austrália, é necessário retornar ao contexto da colonização. Quando os ingleses estabeleceram a Austrália como colônia no final do século XVIII, foi natural estabelecer as primeiras bases ao longo da costa e, posteriormente, explorar o interior para fundar novos assentamentos, como ocorreu em outras colônias, especialmente nos Estados Unidos e no próprio Brasil. Além disso, por ser um país vasto e sem fronteiras terrestres com outras nações, visto que é cercado por água, o único meio de transporte na época era o marítimo, tornando essencial a presença de bons portos para manter o contato com a Europa. No entanto, essa expansão para o interior nunca ocorreu, pois boa parte do centro do território australiano é constituída por um deserto conhecido como Outback. Isso pode ser explicado pelo fato de que, diferentemente da corrida pelo ouro nos Estados Unidos, onde foram encontradas grandes reservas de ouro na Califórnia, localizado no oeste do país, a maior parte da descoberta de ouro na Austrália ocorreu nas regiões no sudeste. Essa descoberta, iniciada em 1851, atraiu muitos imigrantes, triplicando a população australiana em 20 anos e estabelecendo essas duas regiões como as principais do país. No entanto, o maior problema do centro do território australiano é a escassez de água, devido às condições climáticas extremas que tornam difícil sustentar grandes cidades e populações. Os povos indígenas australianos, conhecidos como aborígenes, por habitarem o país há mais de 50 anos, têm um conhecimento mais profundo do local e de formas alternativas de encontrar água em toda a terra australiana. Por outro lado, os imigrantes sempre buscaram viver em locais onde há uma maior disponibilidade de recursos essenciais, principalmente água, pois isso torna o solo mais fértil para a agricultura e a criação de gado, além de possibilitar a pesca. Por esse motivo, apesar da Austrália ser o sexto maior país em área total, com uma dimensão comparável ao Brasil, apenas o estado de São Paulo já é mais populoso do que toda a Austrália. Mesmo pequenos países a exemplo, a Coreia do Sul, apesar de ser 76 vezes menor do que a Austrália, tem o dobro da população australiana. A concentração demográfica dos australianos é tal que cerca de 66% da população do país está concentrada em apenas 5 cidades, sendo elas Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide, todas localizadas nas regiões costeiras com boas condições climáticas. A concentração da economia da Austrália também é quase que totalmente nessas cidades. De acordo com dados atualizados, essas 5 cidades representam juntas cerca de 63% do PIB total da Austrália. Enquanto isso, o interior continua praticamente desabitado. Isso levanta a pergunta: por que a Austrália é tão pouco povoada? Uma combinação de fatores contribui para o clima árido em partes do seu território. Nas regiões costeiras, as cordilheiras australianas estendem-se por toda a costa leste do país, impedindo que muitas nuvens de chuva avancem do Pacífico para o resto da Austrália. Um exemplo semelhante é o deserto do Atacama, no Chile, onde a Cordilheira dos Andes bloqueia o ar úmido proveniente da floresta amazônica, resultando em um dos desertos mais áridos do planeta. Além disso, a Austrália está situada, em grande parte, dentro do Trópico de Capricórnio, onde o ar já é naturalmente seco. Nas regiões subtropicais, onde a umidade é menor devido a chuvas intensas nas proximidades e ao movimento descendente do ar, a formação de nuvens é dificultada.
A maior cidade do território do norte é Darwin, com cerca de 147 mil habitantes, o que está longe de concentrar uma grande população. Enquanto boa parte do país é desértica, uma grande parte do território do norte é quente e úmido, com chuvas extensas e constantes durante mais da metade do ano. Por exemplo, Darwin, a cidade do norte, recebe em média 1.711 milímetros de chuva anualmente. Só a nível de comparação, Londres, que é conhecida como uma das cidades mais chuvosas de todo o mundo, recebe 615 milímetros anualmente. Esses fatores, juntamente com o subdesenvolvimento relativo da região em relação ao resto do país e seu isolamento em relação aos outros grandes centros, tornam esta região pouco atrativa para o desenvolvimento populacional. Na costa oeste, a presença das correntes oceânicas frias prejudica a evaporação necessária para formar nuvens de chuva, e não há calor suficiente para gerar evaporação em grande escala. Além disso, o fenômeno El Niño Oscilação Sul afeta a Austrália da mesma maneira, enfraquecendo os ventos que sopram do leste para o oeste e causando oscilações na temperatura da água no Oceano Pacífico. Essas oscilações de temperatura, consequentemente, aumentam e intensificam o risco de incêndios florestais, principalmente no leste e em partes do norte australiano. Assim, esses fatores contribuem para tornar a Austrália um dos países mais secos do mundo, onde cerca de 35% do seu território recebe tão pouca chuva que é considerado deserto. Isso faz com que a escassez de água potável seja uma realidade, exacerbada pela ausência de grandes rios. O maior sistema fluvial do país é a bacia do rio Darling, que é fundamental para a atividade agrícola australiana, juntamente com a disponibilidade de água que atende às grandes cidades do país. No entanto, essa bacia está longe de ser suficiente, pois, localizada além das cordilheiras australianas, não recebe chuvas suficientes ao longo do ano para reabastecer os rios. Isso torna a água ainda mais escassa, mesmo durante os bons períodos de chuva, especialmente considerando toda a água retirada pela agricultura ao longo das suas rotas. Sua vazão anual é inferior a um dia de vazão do rio Amazonas. Diante dessa escassez, foram encontradas alternativas para superar a falta de água potável, como a reciclagem da água do esgoto. No entanto, essas soluções são amplamente contestadas devido aos altos custos envolvidos. É importante destacar que, mesmo com essa escassez de água, a Austrália é um dos poucos países no mundo a ser autossuficiente em alimentos e ainda capaz de exportar. Destaca-se como um dos principais produtores mundiais de diversos produtos agrícolas e é um dos principais exportadores de carne. Devido às mudanças climáticas, a Austrália é considerada o país mais vulnerável entre os desenvolvidos. Desde 1950, cada década tem sido mais quente do que a anterior. E entre 2013 e 2020, todos os anos estão entre os mais quentes já registrados. O governo federal anunciou um plano de mais de $500 bilhão de dólares para construir novas estradas no deserto australiano, com o objetivo de conectar o país de maneira mais eficiente. Outra estratégia adotada pelo governo australiano ao longo dos anos foi a promoção da imigração para além da costa, inclusive oferecendo vistos especiais para imigrantes dispostos a se estabelecer em cidades menores e pouco povoadas. No entanto, esses programas enfrentam desafios de eficiência devido à alta concentração demográfica nas 5 principais cidades e à maior disponibilidade de oportunidades de estudo, emprego e empreendedorismo nelas. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que a população da Austrália irá chegar em cerca de 38,9 milhões de pessoas até 2050, representando um crescimento de 28% comparado ao atual momento. Isso irá intensificar o debate sobre se o país tem recursos suficientes para acomodar um número crescente de imigrantes que chegam todos os dias. Assim, a Austrália enfrenta diversos desafios que contribuem para a seca em grande parte do seu território, concentrando seus principais centros populacionais na costa. No entanto, mesmo com esses obstáculos, o país conseguiu prosperar e se tornar um dos mais ricos do mundo. No entanto, os efeitos das mudanças climáticas e os planos do governo parecem enfrentar dificuldades para reverter essa situação, tornando difícil prever uma mudança significativa no cenário em um futuro próximo.
Agradeço a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo qual seria o próximo tema que gostaria de ver abordado aqui no Econotalks. Além disso, deixe seus pensamentos nos comentários sobre este vídeo. Se não for inscrito, te faço esse convite. Inscreva-se e ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e produção, Gustavo Mieques e Koneski. Até o nosso próximo encontro, aqui no Econotalks.